Oi, boa tarde. Já estamos ao vivo. Eu sou Murilo Gitel, editor do portal Notícia Sustentável, e estamos aqui na tarde dessa véspera de São João, de festa junina, para quem é do restante do Brasil, não do Nordeste, 23 de junho de 2020, para mais uma edição da nossa série de lives Diálogos Sustentáveis, sempre trazendo um especialista a cada semana para debater as diversas temáticas da sustentabilidade e assim agregar conteúdo de qualidade à nossa audiência, às pessoas que estão em casa por conta do isolamento social, por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus. Hoje, nossa convidada é a doutora Neuzair Viana, doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo, pela USP, mestre em Medicina e Saúde pela UFBA e especialista da Fiocruz. E a gente vai debater os perigos, os riscos à saúde que a fumaça e a poluição do ar causam à população. A doutora já está por aqui. A gente teve um probleminha há 10 minutos, porque ela precisava identificar onde é que estava a nossa live. Ela já identificou. A transmissão vai dividir as telas e vamos iniciar a nossa conversa. Ao vivo tem dessas coisas, né, gente? Já estou chamando aqui a doutora Neuzair para a gente iniciar a nossa live desta terça-feira, véspera de São João, muita gente soltando fogos de artifício, fogueira também nas ruas, embora os especialistas não recomendem nada disso, justamente por conta da Covid-19, né, a necessidade de se evitar coisas tradicionais que a gente tem no São João, mas que esse ano fica comprometido, né, justamente porque há essa pandemia, né, e as aglomerações não são recomendadas pelos especialistas. Doutora Neuzair Viana, boa tarde, já lhe Alô! vejo. Agora sim. Agora sim, Murilo. Ô, desculpa aí, mas eu estava esperando sair o ao vivo, né, para entrar. Ok, já estamos aqui, tudo bem? Tudo ótimo, a gente entende perfeitamente. Boa tarde para Marília, pessoal que já tá de volta, na verdade. Começaram comigo, a gente teve esse problema técnico e agora, de forma muito compreensiva, estão retornando para a live. Eu agradeço muito a compreensão de todos. Então, doutora, a gente está aqui para conversar sobre a relação, né, que existe entre a poluição atmosférica, né, as fumaças, né, provenientes de fogos de artifício, de foguetes, de bombinhas, tão tradicionais nesse tempo de São João, de festa junina, com a saúde humana. Esse tipo de fumaça representa, de fato, uma ameaça à nossa saúde? Como é que funciona isso? Sim, Murilo. Primeiro, dar uma boa tarde aí a todos, todos que estão aí acompanhando a gente. Pedir desculpas, né, por esse atraso e agradecer também pela oportunidade desse papo, da gente poder estar aqui hoje conversando e fazendo aí esse grande alerta que é, né, nesse dia de São João, né, que é um dia de comemoração, é um dia de festa, é um dia de cultura, né, de forte cultura aqui no Nordeste. E assim, independente da fumaça, eu acho que a gente pode aproveitar muitas outras questões da festa, né? Então, assim, ao longo desse papo hoje, a gente pode falar um pouco, né, sobre esses efeitos da poluição do ar na saúde, né? Já se sabe que a fumaça, ela traz danos para o sistema respiratório, isso não precisa nem de muito estudo, né? Qualquer pessoa que se expõe a uma fumaça, ela vai sair de lá no mínimo tossindo, né, com pigarro, vai depender inclusive da sensibilidade, né? Tem pessoas que são mais predispostas, né? Tem pessoas que já têm problemas alérgicos ou respiratórios, e isso pode desencadear crises, né? Então, digamos que a fumaça, ela vai, na verdade, ser um desencadeador de crises asmáticas, né? E outros problemas respiratórios. Além de problemas respiratórios,
a fumaça também implica em outras, né, outros agravos à saúde, por exemplo, né, doença cardiovascular, enfim. A gente vai explicar um pouquinho isso, né, inclusive mostrar a diferença da poluição urbana, né, essa poluição que tem essa fumaça fina aí dos carros, que traz uma fumaça com material particulado fino. Então, isso agrava muito o sistema cardiovascular. Mas a nossa grande preocupação hoje, aqui no dia de São João, é com a fumaça e a pandemia, né? Então, a gente está aí com a pandemia séria, né? Essa preocupação sendo essa Covid inicialmente uma doença respiratória, né? Um vírus também que se transmite pelas vias respiratórias. E aí, se você expõe esse sistema respiratório a uma fragilidade, há uma chance muito maior desse vírus penetrar no organismo. Então, ao longo dessa live, a gente pode conversar um pouquinho sobre esses mecanismos, né? O que faz esse sistema respiratório defender menos, né, em função dessa agressão da fumaça. Então, acho que a gente pode falar aí várias coisas, e explicando aos poucos, né? Assim, tentar fazer isso num bate-papo, não numa forma de aula, né? Para não ficar Sim. chato, mas que a gente possa dar essa informação para as pessoas e que elas possam perceber que isso é, de fato, um risco muito grande para a saúde. Perfeito. O Iratã aqui está te desejando uma boa tarde. Espero que seja essa mesmo a Olá, pronúncia Iratã. correta do nome dele, senão peço desculpa desde já. Eu Iratã. fazia, doutora, antes da sua chegada aqui conosco, um preâmbulo, né? Porque falando de cultura, né? Eu sou do sul do Brasil, nasci no sul do Brasil e migrei para o Nordeste. Então eu tenho uma experiência que pode atestar a diferença de como a festa de São João é vivenciada nesses dois extremos do país, né? Sul e Nordeste. No Sul, a gente celebra a festa junina, né? Claro, principalmente nas escolas. Nas escolas há uma tradição, né, de sempre cultuar as festas juninas e tal. Agora, o Nordeste é um patamar totalmente diferente. O nordestino tem uma relação de amor, de carinho muito forte com essa festa, com esse santo, né? Tem a questão religiosa também. E de uma forma muito mais intensa, então tem toda uma indústria voltada para isso, né? Eu lembro que em Salvador, né, na região ali da Avenida Paralela, chegam-se a montar barracas de pequenas fábricas de fogos de artifício, as pessoas vão lá, adquirem esses fogos, pessoas também montam fogueiras para vender nessa época do ano, né? Ganham dinheiro com isso, uma forma de complementar a renda, enfim, as famílias vão lá e compram essas fogueiras, instalam essas fogueiras nas ruas, e aí é toda uma aglomeração dos vizinhos, dos familiares, né? Então é toda uma cultura de amor, de carinho, muito intensa com essa festividade que no sul do Brasil, no sudeste, no centro-oeste, não tem essa proporção. E aí, mudar algo que é cultural é muito complicado, né? A gente, claro, eu como jornalista, a senhora como cientista, tentam fazer esse tipo de alerta, mas há todo um complicador porque é algo tradicional, né? Aqui mesmo na rua que eu moro, eu vejo os pais muitas vezes comprando as bombinhas e dando para as crianças estourarem na rua. Como é que a gente muda isso? É difícil, né? Pois é, Murilo, aí você tocou num ponto que eu acho que é a parte mais difícil de gerenciar esse risco, né? A gente está falando aqui hoje de um risco de fumaça, né? O risco que afeta a saúde e que pode trazer muitos danos. Mas a gente tem aí uma questão cultural muito forte. Inclusive, eu sou do interior, né? Eu sou de Piatã, da Chapada Diamantina. Quero mandar um Terra do beijo aí para café. os meus conterrâneos e dizer que assim estou com muita saudade, né? Que assim, São João para a gente sempre foi a principal festa do ano, né? Então a gente tem uma memória, inclusive uma memória afetiva do São João, né? De todo o cheiro. Tanto que aqui em casa hoje a gente já, né, fez algumas coisinhas também para comemorar, a gente tem, né, fez o bolo, porque lá a gente passa uma semana fazendo bolo, inclusive, né, para festejar essa fartura do São João, né, que tem todo esse simbolismo aí.
Então, inclusive quentão também, lá como é frio, a gente toma muito quentão. Ô, coisa E boa. então, é claro que a gente tem uma ligação, né, cultural, afetiva muito forte. E muitas pessoas, inclusive, quando eu falei que ia falar sobre esse tema, né, questionou e falou assim: olha, como é que a gente faz? E aquele cheirinho de fumaça que a gente sentia, e que também traz uma recordação, né? Até o próprio cheiro de É fumaça verdade. traz uma recordação. Então, mas essas questões todas, Murilo, a gente tem que entender que, assim, tem uma questão que a gente estuda muito que chama percepção de risco. Né? Se existe, onde a gente não percebe risco, a gente não gerencia. Onde a gente percebe risco, gerencia. Por exemplo, o gás de cozinha. O gás de cozinha é algo que todo mundo sabe que é perigoso. Mas, apesar dele ser perigoso, ele provoca pouquíssimos acidentes. A gente manipula gás de cozinha todo dia. Só que a gente sabe gerenciar. A gente não deixa o gás de cozinha aberto, a gente liga, acende. Então, existe aí questões de gerenciamento. Então, para essa questão de fumaça de São João, que tem uma coisa cultural muito forte, a gente precisa, na verdade, alertar as pessoas, primeiro se conscientizar desse risco de fumaça, tentar levar esse sentimento cultural com outros símbolos que tem a festa, né? Com outros símbolos que tem a festa, que tem muitos outros símbolos além da fogueira, apesar de que tem dois símbolos aí muito perigosos, que é fogueira e fogos, que a gente também pode falar um pouquinho sobre isso, né? A poluição, inclusive, de fogos é diferente da poluição de fogueira. Qual é a diferença? Mas hoje, nesse momento de pandemia, o que tem se feito para gerenciar esse risco, independente da questão cultural, é a publicação de decretos. Então, existe, né, algumas cidades hoje, no Nordeste, inclusive na Paraíba. Ontem eu estava falando com a professora, a colega, a professora Fran, e ela disse que lá já tinha decretado, e olha que Paraíba é muito tradicional São João, né? É verdade. É uma briga forte aqui com a Bahia. E foi Campina proibido, Grande, né? Sobretudo. exatamente, então foi decretado pelo governo em função desse momento de pandemia. Então eu acho a questão cultural é importante, a gente respeita, né? Todo mundo gosta, mas a gente está falando de gerenciar risco para uma doença que é mortal, inclusive, né? Mas você perguntou sobre a diferença da poluição, foi isso? De fogueira para fogos, né? De uma forma geral. Há uma diferença, né? A Sim, senhora pontuou. sim. Então, eu acho que a gente pode até começar a falar um pouquinho sobre isso, que a poluição, ela tem, né, o que é poluição do ar? Tem gente, inclusive, que pensa que poluição do ar é só quando tem fumaça. A gente já fez um estudo com estudantes, né, em uma escola aqui no subúrbio, com a professora Cibele, e lá eles relatavam que poluição é quando vê fumaça, quando queima o lixo. Então, nem sempre a poluição é visível. Na maioria das vezes, ela não é visível. Então, o que a gente tem aí presente no ar, né, são substâncias em forma de gases, né, nós temos partículas, e essas partículas assim, a grande preocupação, né, em termos de efeitos na saúde. Eu vou explicar um pouquinho depois esse mecanismo. Então, essa poluição da queima de biomassa, que é a queima da fogueira, que é a mesma dos incêndios florestais, essa poluição é diferente da poluição das ruas da cidade. Então, o que diferencia a poluição são os fatores de emissão geradores daquela poluição, né? Então, por exemplo, o carro, a gente tem uma combustão da queima de gasolina, queima de diesel, queima de álcool. Então, a depender do combustível também vai ter uma poluição diferente. Se a gente falar em combustível, o diesel é o mais poluente, é o mais danoso à saúde, que emite mais material particulado, mais aquele material particulado fino. No caso da É verdade. fogueira, ela é queima de biomassa, então ela tem aí, né, além desse particulado, dessas partículas finas, né, que é a grande ameaça para a saúde. Inclusive, os incêndios florestais na Amazônia, eles levam as partículas lá para o sul do país. Inclusive, a gente viu isso em São Paulo ano passado, né?
Lembra aquele episódio que fechou São Paulo? São Paulo ficou escuro por conta da fumaça? Então, Lembro, lembro. aquela fumaça que está queimando lá no, que estava queimando também lá no Alasca, ela também estava, desculpa, na Austrália, que estava queimando lá na Austrália, ela também estava chegando em outras partes do mundo. Né? Então, essa queima de biomassa, ela tem as partículas, né? Ela tem o monóxido de carbono também, e ela tem outros componentes, compostos orgânicos voláteis, né? Inclusive tem um estudo que foi feito aqui pelo grupo da USP, um grupo não só da USP, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Norte também, que estudou a questão da Amazônia, junto com a Fiocruz, no Rio, com a professora Sandra Rey, com o professor Paulo Saldiva. E esse estudo, ele avaliou o dano celular, né, da fumaça proveniente da Amazônia, certo? Então, assim, aquela fumaça, que é a mesma que vai queimar, né, a fogueira, que é a madeira, que a gente Sim. chama de biomassa. Então, a gente pode Uhum. reportar esse estudo para falar dessa poluição, né? Então, nesse estudo, eles demonstraram que foi feito um estudo, inclusive expondo as células do pulmão, né, a essa fumaça, e aí, depois de 24 horas, essas células já começavam a apresentar citocinas inflamatórias, né, e mostrando ali já uma reação àqueles componentes, né, provenientes dessa queima de biomassa. E depois de Nossa. 72 horas, essas células já começavam, né, um percentual já em apoptose, necrose, ou seja, foi comprovado que essas substâncias elas provocam um dano no DNA da célula, né, provocando a morte celular num percentual, ou seja, essa fumaça que você inala, ela pode provocar um efeito, como se trata só numa lesão celular, num percentual que pode levar a uma doença severa ou a um câncer, né? A morte Nossa. celular, ao dano celular, né? Que vai provocar mutações no DNA. Então, isso tudo já tem estudo comprovando, né? Mostrando esse efeito da fumaça diretamente nas células do pulmão, tá? Nossa. Então, quando a gente fala de inalar essa fumaça, né, a gente pode estar falando aí de diversos mecanismos. Primeiro vem o dano do epitélio celular. A partir do momento que você inala a fumaça, você vai ter ali de imediato uma resposta, né? Aumentando o muco, que seria uma resposta para tentar retirar aquela substância tóxica do seu organismo. Então, esse aumento de muco aumenta aí a resposta, né, inflamatória do organismo e, a depender do tamanho dessas partículas, essas partículas podem adentrar o organismo, né, passando dos pulmões, inclusive para o sistema cardiovascular, tá? Então, se a gente for Chegar ao pensar em coração. COVID, se a gente for pensar em COVID, esse dano celular que você deixa o organismo predisposto, você vai mexer com a sua defesa imunológica, vai ficar mais susceptível à entrada de vírus. Inclusive, já tem estudos mostrando, inclusive, outras, com a SARS-CoV-1, né, que foi aquela primeira crise que teve com o coronavírus 1, mostrando que indivíduos que moravam em área mais poluída na China, eles tinham 2 vezes mais chance de adoecer, né? E aí, esse foi um estudo que já mostrou essa relação direta, né, com a possibilidade do aumento de infecção pelo coronavírus. Mas que não é difícil de se imaginar, porque se o seu organismo Verdade. vai estar mais debilitado, né, e facilita a entrada do agente infeccioso. Então, não sei se vocês percebem, né, tanto a exposição do organismo por essa entrada de agentes infecciosos, no caso agora do coronavírus, mas ele também pode desencadear, a fumaça pode desencadear uma série de outras alterações no organismo, provocando outras doenças, inclusive já pré-existentes,
agravando asma, né? E a grande preocupação agora com a fumaça no São João é que também pode confundir. Os sintomas que aparecem após a inalação da fumaça pode confundir com o sintoma da Covid. Então, isso pode lotar né, os postos de saúde e gerar, né, uma outra situação que é difícil também de gerenciar. Às vezes a As pessoa não próprias está. UTIs também, né? Às vezes a pessoa não está nem com coronavírus, não está com a infecção, mas ela vai precisar ali de um atendimento. Exato. Lembrando que nas últimas semanas houve um aumento, né, de casos de Covid-19 no interior de todo o Brasil, e o São João justamente é uma festa extremamente celebrada aqui no interior do Nordeste, né, das cidades de todo o Nordeste. Então, há de se redobrar essa preocupação, né? Sim, sim. E, né, assim, eu acho até que o Nordeste, né, todas as cidades deveriam ter decretado, né, essa proibição, porque eu acho que, pelo que eu andei acompanhando aí de notícias, né, inclusive com guerra de espadas acontecendo, né, então, até falando dessa coisa da poluição gerada pelos fogos, na verdade aí ela é diferente, né, porque aí tem outros componentes. Ela tem ali produtos químicos, né, muitas vezes tem metais envolvidos. Quando você vê fogos de cores diferentes, ali exatamente tem envolvido a mistura de alguns metais, né? Então, Nossa. tem aquela combustão ali, a inalação daquela poeira, né? Fora o perigo mesmo físico, mecânico, né? Da explosão. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu quero aqui agradecer a participação das pessoas. Tem aqui a Cláudia Cizan, desejando boa tarde, doutora Nilzair Viana, Boa a tarde, Secretaria do Meio Ambiente Cláudia. da Bahia saúda a nossa grande cientista baiana, e é uma grande cientista, eu diria brasileira, né? Porque, Oba. inclusive, nos representa no exterior. Para quem não sabe, a doutora Nilzair foi escolhida para participar de um grupo, né, que é traduzindo para o português, o grupo 24 Horas de Realidade, comandado por ninguém mais, ninguém menos do que Al Gore, né, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Prêmio Nobel da Paz, né, autor e produtor de Uma Verdade Inconveniente, um documentário que abordava os impactos das mudanças climáticas em todo o mundo, e um estudo da doutora Neuzair, consagrado, né, sobre o carnaval baiano, as emissões, né, de biodiesel, se não me engano, de poluentes, e a relação com o biodiesel também, né? Foi por conta desse estudo que a doutora foi convidada a participar desse grupo e a ser reconhecida como líder climática mundial lá com Al Gore. Como é que foi essa experiência, aproveitando? Sim, Murilo, essa foi uma experiência bem interessante, né? Porque, assim, quando a gente começa a trabalhar com esse tema, a gente enfrenta, na verdade, muitas dificuldades, né? Primeiro, por ser um tema de baixa percepção, né? E a gente começa a investigar aquela situação, mesmo sabendo de todos os parâmetros legais e fazendo parte, inclusive, de um órgão, né? Dentro da vigilância ambiental de Salvador na época, da Secretaria de Saúde. Então, assim, a gente entendendo a magnitude desse problema, investe todo o nosso tempo, né, toda a nossa energia para tentar buscar algum dado, alguma informação em Salvador, alguma evidência que pudesse mostrar que havia necessidade, inclusive, de gerenciar essas questões de poluição na cidade de Salvador. Porque até então, né, a ideia era que Salvador tinha uma brisa, né, muito constante, né, um vento que favorece, a gente tem aqui, né, o mar muito próximo, mas outras questões das emissões locais, o grande fluxo de veículos, né, a grande quantidade de veículos, e outras fontes pontuais, como essa do carnaval. Então, isso tudo a gente conseguiu demonstrar através mesmo de muito estudo, né, foi o meu mestrado, doutorado,
E, além disso, eu sempre senti uma vontade ainda maior, além da parte de científica, de tentar comunicar um pouco mais essa ideia. E o Al Gore é o grande comunicador. Al Gore ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né, ganhou um Oscar, em função do trabalho que ele fez em divulgar a questão das mudanças climáticas. Então, ele fez aquele filme, né, Uma Verdade Inconveniente, que foi muito impactante, mostrando que as mudanças climáticas já estavam atingindo a humanidade como um todo, que não era só uma questão lá do urso polar. Então, eu tinha o Al Gore como uma pessoa, assim, né, uma grande inspiração para continuar seguindo com os meus estudos e tentar alertar um pouco mais a população sobre esse problema. Então, foi aí que eu conheci o projeto The Climate Reality, que é a fundação dele, né, que forma líderes no mundo inteiro. E eu fui, na verdade, apliquei para fazer um curso de liderança. E a partir desse curso de liderança, ele ficou conhecendo o meu trabalho aqui em Salvador e ele queria fazer uma abordagem mais sobre a questão da saúde. E ele buscou algumas histórias no mundo, né? Quer dizer, 3 histórias no mundo, e uma delas foi a minha, que eu fiquei muito Olha só. lisonjeada e honrada com isso, né? Assim, saber que uma história que a gente constrói aqui no nível local, né? Tentando resolver um problema que é um problema imediatamente assim local, isso tem uma grande importância no mundo inteiro. Daí, então, ele me convidou para fazer uma entrevista, né, e montar ele montou um vídeo, produziu um vídeo sobre esse trabalho e mostrou esse trabalho para o mundo inteiro. Então, por isso que Murilo está dizendo aí que a gente está representando, né, e realmente esse trabalho foi visto para o mundo inteiro e a gente tem participado, inclusive, de outras redes em função disso, né? Quer dizer, um trabalho local que parte para um nível global. Perfeito. E fazendo uma breve contextualização para quem nos assiste, o diesel, né, que já foi mencionado pela doutora Neuzair, é um tipo de combustível mais poluente que é bastante usado por caminhões, carretas e ônibus, né? E a gente sabe que os trios elétricos de Salvador são carretas, né? Carretas sonoras, digamos assim, e essas carretas utilizam, né, em sua maioria, o diesel. E aí tem toda essa importância do biodiesel, que é menos poluente, menos nocivo ao meio ambiente, né? E o seu estudo abordou essa temática, né? Sim. Então, o que a gente avaliou nesse estudo foi exatamente a emissão dos trios elétricos, né? E, para nossa surpresa, a, a nossa investigação, né, a gente encontrou níveis muito altos de poluição, né? Porque, assim, os trios, na verdade, soltavam fumaça, não precisava, na verdade, nem de equipamento para imaginar que aquilo tivesse alto, né? Porque a gente sente o cheiro muito forte de diesel no carnaval, que não é só o diesel dos trios elétricos, mas de toda aquela estrutura de geração de energia é movida a diesel, de camarotes e tudo mais, tudo é movido a diesel, né, no circuito. Então, quando a gente avaliou isso, né, foi interessante porque quando demonstramos isso para o poder público, imediatamente no ano seguinte foi realizada uma campanha para a utilização do biodiesel. Uma coisa interessante é que esses caminhões, eles, além de usar diesel, eles também tinham um outro problema, que tinha caminhões com mais de 20 anos de uso, né? Então, com motores, né, bem comprometidos e que soltava aquela fumaça. Então, a gente sabe que, além do diesel, tem a questão, além do combustível, tem a questão do motor mesmo, né? Da condição de combustão desses motores, que vai gerar um nível maior ou menor de poluição. Então, no ano seguinte, teve uma campanha para se utilizar o biodiesel, né? Foi uma campanha interessante, porque, assim, apesar do biodiesel não solucionar o problema, né? O problema seria solucionado se esses veículos fossem todos elétricos mesmo, né? Trio elétrico, elétrico. Mas o biodiesel ele já tem uma emissão menor de material particulado. Então, foi uma forma, né, que eles conseguiram
de tentar gerenciar. Mas eu acho que aí precisa pensar nessa motorização, né, na condição desses veículos e para evitar essa emissão, né? Se bem que agora a gente tem que esperar um pouco para pensar nesse carnaval. É verdade. Se é que teremos carnaval, caso Sim, haja sim. vacina, né, em tempo, há uma probabilidade maior de acontecer, mas se não tiver uma vacina devidamente consolidada e recomendada, de acordo com os especialistas, dificilmente a gente vai ter um evento dessa magnitude em que a aglomeração das pessoas é gigantesca, né? E aí, doutora, eu observo também que a maior parte das emissões de gases de efeito estufa de Salvador, e eu acredito que das grandes cidades brasileiras como um todo, vem do setor de transportes, né? Isso de acordo com o inventário de gases de emissões de efeito estufa da cidade. Para que vocês tenham ideia, 74% do total das emissões de gases, né, da capital baiana vem do transporte. É uma cidade que tem uma quantidade de ônibus, né, considerável, uma frota grande, tem também os carros, né, os caminhões. Não é uma cidade industrial, mas é uma cidade extremamente populosa, né, uma das mais populosas do país. E aí esse estudo, que é o inventário de emissões, constatou que a maior parte dos gases, né, poluentes de efeito estufa vem do setor de transportes. Há alguns anos houve uma renovação dessa frota, né? Pelo menos parte dessa frota foi renovada. Ainda não uma grande quantidade de ônibus, como a população gostaria e merece, mas parte dela foi renovada, passou a contar com o padrão Euro 6, né, que já é um padrão menos poluente, e essa substituição já foi capaz, de acordo com o estudo que a senhora coordenou também, de inclusive evitar 10 óbitos na cidade. Né? E o estudo ainda concluiu que se 100% da frota de Salvador tivesse o Euro 6, aí eu não me lembro se passasse a contar com o Euro 6 ou se fosse totalmente eletrificada. Né? Quase 70 vidas poderiam ser salvas com esse tipo de transformação. Conta pra gente como é que foi esse estudo. Sim, Murilo. Esse estudo também foi um estudo muito interessante. Antes até de comentar o estudo, eu estava aqui pensando, né? A gente ia falar de São João, depois acabou falando também de Carnaval. Eu acho que eu É estou implicando verdade. com essas festas, eu estou implicando com essas festas populares, né? Na verdade, não é isso. Na verdade, é o nosso papel, né? Tentar gerenciar riscos e fazer com que as pessoas fiquem mais seguras em qualquer situação. Verdade. E, então, falando sobre esse estudo da frota de ônibus, foi interessante porque assim, a gente acompanhando, né, fizemos um estudo aqui avaliando a qualidade do ar de 2014 para 2015. E observamos que em 2015 houve uma melhoria da qualidade do ar em Salvador. Né? Então, isso, poxa, isso é o sonho, né, de toda. A gente está trabalhando, inclusive, para que o mundo reduza a poluição, para que, né, as cidades passem a ter ambientes mais saudáveis. E no nosso caso, na discussão do nosso estudo, nós observamos que houve um decreto municipal que substituiu 20% da frota de ônibus nesse período de 2015. Então, daí a gente já partiu para um novo estudo, né, inclusive contando com o apoio do C40, que é uma instituição que apoia prefeitos, né? C40 significa Compact of Mayors, que ela auxilia prefeitos a adotar ações climáticas nas cidades para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Então, são várias ações, né? Uma inclusive, trabalha com essa questão de transporte. Então, quando a gente aplicou uma proposta para o C40, a ideia foi avaliar o impacto disso na saúde, né? O impacto da mudança dessa frota. Então, a gente foi estudar um pouquinho mais, né? E observamos que essa mudança de frota tinha passado desse padrão Euro 2, que é um padrão mais poluente, para o padrão Euro 6. Né? Então, esse padrão de emissão, veja bem, não modificou a matriz energética. Continuou com o diesel, apenas com a melhoria, né, da motorização, né, do padrão de emissão. A gente percebeu
uma diminuição dessa poluição. Então, nesse estudo, nós avaliamos esse cenário, que foi o cenário real, de substituição de 20% da frota de ônibus, avaliando essas mortes evitadas, né? E a gente fez um cenário, mortes evitadas para doença cardiovascular e respiratória, e a gente fez um cenário também se essa frota fosse substituída em 100% para o padrão Euro 6, e se essa frota fosse substituída 100% para um padrão elétrico. Ah, perfeito. Né? Não estou tão doido, então. Eu lembrei da Então, questão da eletrificação. Então, tinha 3 cenários. E uma coisa que a gente observou, que no padrão do diesel para o elétrico, em termos de saúde, não tinha uma mudança muito grande, né? Considerando esse padrão menos poluente. Mas em relação à emissão de gases de efeito estufa, o elétrico ele tem baixa emissão. Então, isso seria muito bom para a questão climática como um todo. Por quê? Verdade. Veja bem, tem uma questão aí ligada à poluição do ar direta, gerada pela emissão dos ônibus, e tem uma coisa ligada à emissão de CO2, né, e outros componentes que vai interferir no aquecimento global, né, que são os gases de efeito estufa, que vai aquecer o planeta e vai provocar outros problemas de saúde, né, decorrente de ações diretas, que seja o aquecimento leva, né, a eventos extremos, inundações, secas, aí vem escassez de água, vem aquecimento de temperatura que altera a saúde das pessoas, pelas ondas de calor, vem a questão dos vetores, né, que também são influenciados pelas questões climáticas, a questão da alimentação, tudo isso interferindo na saúde das pessoas, né? Então, a mudança climática é uma coisa maior, né? Digamos que a poluição do ar é um item da mudança climática. Mas se esses ônibus elétricos, se esses ônibus de Salvador fossem substituídos em 100% por ônibus elétricos, a gente teria um benefício maior para a questão das mudanças climáticas, né? Então, a gente, no final do estudo, a gente recomendou, inclusive, a substituição da frota para ônibus elétrico, que é o que a maioria, que as cidades no mundo inteiro, né, tem buscado esse padrão, que ainda é um tanto desafiador, né, e um pouco difícil, mas muitas cidades, inclusive no mundo, já estão gerenciando algumas zonas onde não circula carros a diesel. Né? Em Londres mesmo, tem áreas que você paga pedágio, você paga multa se você passar por com um carro com nível de poluição. Então, olha só. São formas, né, que estão encontrando também de gerenciar, porque a poluição em cidades ela tem agravado muito, né, a saúde das pessoas. Inclusive, antes dessa pandemia, a Organização Mundial de Saúde já reconhecia a poluição do ar como uma grande ameaça para a saúde pública no século XXI. A gente já vivia uma pandemia a poluição do ar mata, estima-se que mata 9 milhões de pessoas ao ano. Né? Nossa, é muita gente. 9 milhões de pessoas ao ano em decorrência da poluição do ar. Aí a gente fala de poluição indoor, poluição outdoor. Esses números, por exemplo, se a gente voltar lá para a fogueira de São João, para a queima de biomassa, a queima de biomassa, ela atinge aí 3 trilhões de pessoas no mundo inteiro. Ainda tem uma grande 3 parte bilhões, da né? 3 bilhões, desculpa. Uhum. Desculpa. Ou eu fui no número assim, estratosférico. Nada, Desculpa. tranquilo. 3 bilhões de pessoas ainda depende da queima de biomassa para cozinhar, né, na região da África, né, Ásia. Então, ainda queima tem lenha mesmo, né? Queima Resumindo, lenha. queimando lenha para fazer comida, porque não tem. É muito triste, né? Assim como há Exatamente. milhões de pessoas também que não tem sequer um banheiro, né, higienizado para fazer suas necessidades e ainda fazem ao ar livre em muitos países ainda. Uma situação muito complicada.
Então, essa queima de biomassa é uma preocupação muito grande, né? Assim, agora com a Covid, vários estudos, né, já estão reportando essa preocupação, inclusive. Tem um estudo recente, saiu agora esse mês, mostrando a preocupação, inclusive, lá com os incêndios da Califórnia, ali, né, lá dos Estados Unidos, já preocupado com o surto do coronavírus e essas queimadas. Então, assim, aqui a gente tem, né, tem queimadas, tem os incêndios florestais, né, tem as queimadas que já fazem parte do ciclo natural, mas tem aquelas também que são criminosas, e tudo isso a gente precisa gerenciar, né? A gente precisa evitar essa poluição. E são várias ações. Hoje a gente está falando aqui de São João, que é uma coisa que é uma fogueira que a gente acende, que pode não acender essa fogueira, né? É verdade. Ou, né? Assim, a gente sabe que tem aí uma questão cultural muito forte. Inclusive a fogueira, o símbolo da fogueira é para afastar os males, né? O fogo é como o fogo para afastar os males. Tem também aí uma forma de agradecimento, né? Assim, lá no interior mesmo, todo mundo tem que acender uma fogueira, né? Porque para garantir que fique tudo Afastar os bem. maus espíritos, né? É, Toda uma relação com a espiritualidade, né? e tem uma relação aí com a espiritualidade, mas eu acho que a gente precisa pensar muito bem, né? Que tipo de fogo é esse que a gente faz, se a gente não pode substituir, né? Toda essa simbologia aí com outras questões, né? Porque assim a fumaça ela tá aí, ela causa danos à saúde. Não tem como a gente, né, falar de outra forma. A gente tinha aqui a questão cultural também do Iemanjá, né? Onde se jogava lixo no mar, né? Quer dizer, Verdade. se jogava produtos que não eram biodegradáveis e ainda algumas pessoas usam, mas muitos já têm substituído para jogar flores, Perfeito. para jogar coisas que sejam biodegradáveis, ou seja, a A sua própria fé alfazema, puramente a alfazema, o líquido e não o vidrinho de alfazema, né? e não o frasco, né? Então, assim, a gente tem que pensar em formas de conciliar a nossa cultura, a nossa fé, porque né, a gente tem outros símbolos aí que precisam ser respeitados, mas há forma de gerenciar isso. Né? Sem E a dúvida. fumaça, por exemplo, se você acender um fogo, você não vai ficar perto do fogo. Você não vai ficar cheirando a fumaça, inalando a fumaça. Inclusive tem quando a fumaça ela chega lá no finalzinho, ela fica ali com aquela fumacinha, né, que vai defumando assim, o resto no outro dia, e aí o pessoal ainda fica ali do lado daquela fumacinha que não é mais nenhuma fogueira. Então, né, há que ter muito cuidado com isso. É um resquício, né? Aqui a Sibeli Lobão está defendendo que esse comportamento, que é o que a gente acabou de conversar, esse comportamento cultural precisa ser repensado. A Sheila aqui também está lembrando do efeito da pólvora, né, presente nos fogos. Também é uma questão bem, bem importante, né? Aí a Sibeli aqui especifica, diz que são os fogos em geral, principalmente as espadas, né? Temos a Guerra de Espadas, é muito tradicional, principalmente em Cruz das Almas, né, um município do interior baiano, que é proibida, inclusive, mas entra ano e sai ano, e sempre tem as pessoas que mantêm essa tradição nada aconselhável, né, que também inspira outros cuidados, outros perigos, como queimaduras, né, lotando hospitais, UTIs, UPAs nessa época do ano, a possibilidade de cegueira, inclusive, né, também outro problema sério. Sim, Pessoas que acabam perdendo seus membros, perdendo muitas vezes as mãos, também acontece muito, a gente vê todos os anos isso. pois é. E assim, é muito interessante, né? Porque às vezes você fica, meu Deus, por que essa coisa assim, né, de soltar fogos? Por que essa que é uma coisa, é uma arma, né? Uma pólvora. É uma pólvora, né? Algo que explode. Então, aí você, né, dando uma lida, assim, eu fui vendo alguns fatos interessantes, assim, que
essa coisa né, de estourar esses fogos, quer dizer, a pólvora é bastante antiga, né? É milenar. E eles jogavam, na verdade, antes de ter a pólvora, eles descobriram que jogando bambu na fogueira, o bambu, ele cresce muito rápido e fica com ar dentro, né? Então, quando você joga bambu na fogueira, ele explode. Isso, é verdade. Então, eles descobriram que aquilo afastava, inclusive, os maus espíritos, né? Que aquele barulho, o fogo junto com o barulho, era interessante para afastar os maus espíritos. E aí acharam interessante depois colocar a pólvora dentro do bambu, né? E aí já foi o indício, né, dos primeiros fogos de artifício no mundo, que foi, né, algo criado na China, né? E hoje a gente sabe que esses fogos, a produção deles tem uma orientação de profissional químico, né? Tem que ter químico responsável, porque há uma mistura ali de substâncias que, né, a depender da quantidade, vai dar aquele potencial de um rojão maior, né? Ou apenas de uma chuvinha, né? Como é que a gente chamava? Estrelinha, chuvinha, traque. Então, tudo isso tem, né? Potências diferentes, né? Mas a questão da pólvora, né, é um produto químico e como um produto químico muito passível de uma toxicidade. E inclusive essa coisa das cores dos fogos, eles são atribuídos à presença de metais, né? Alguns metais eles são adicionados para gerar aquela cor, né? Então os metais, a gente sabe o quanto que os metais são nocivos para a saúde. Verdade. E as fogueiras também têm toda uma tradição milenar, uma associação com religiões, né, citadas na Bíblia, né? No candomblé, né, o fogo ele é o elemento dos orixás Xangô e Ansan, então os candomblecistas cultuam a fogueira de Xangô no final de julho, porque Xangô é associado no sincretismo muitas vezes a São Pedro. Então, certamente, eu tenho visto muitos terreiros fechados respeitando a questão da Covid-19 e eu tenho a convicção também de que vão respeitar a questão da fogueira de Xangô esse ano e não vão fazer, vão deixar para o ano que vem, que Xangô e Ansan certamente vão entender essa emergência que a gente está vivendo, essa questão da Covid-19. E tem essa associação com as religiões também, né? Com o catolicismo, né? Com os seguidores da Bíblia, é algo milenar. Pois é, então é isso aí. Eu acho que assim, essa simbologia, ela pode ser substituída, né, aos poucos. Agora, nesse momento, eu acho que tem que ser radical. Eu acho que não tem que acender fogo nenhum, né? Precisa ter realmente um cuidado muito grande nesse momento aí de pandemia e, e tentar, assim, porque eu ainda insisto, né, que essa questão ela deveria partir de uma decisão do governo. A gente tinha que ter tido um decreto proibindo, proibido, porque assim, quando se fez o lockdown para a questão da pandemia, alguns países levaram isso muito a sério. Se você saísse à rua, você seria multado. Então tem uma decisão ali do poder público que tem que gerenciar, que tem que organizar. Quer dizer, todos têm o direito à liberdade, mas a partir daquele momento que a liberdade ameaça a saúde, a sua própria saúde e a saúde de outros, aquilo tem que ser gerenciado, né? Então, são situações, hoje a gente está falando aqui de uma questão bem radical, né? Que é essa questão de fogos, mas de fogos, de acender fogueira, de ir de encontro a questões culturais, mas a gente está falando de um bem muito maior, que é a proteção da saúde das pessoas, é a proteção, né, é a preservação da vida. Então, eu acho que a gente precisa aumentar muito esse nível de percepção. Perfeito, e vem lá de cima dos nossos governantes, impondo multa se for necessário, com fiscalização, esse é o correto, né, em um mundo devidamente civilizado. Aqui registrando as presenças da Joana Khalid, lá da Compostar, maravilhosa, faz um trabalho muito bacana com a compostagem de resíduos, teve aqui conosco também em nossas lives, dizendo, essa aí é fera,
se referindo à nossa doutora Neuzair Viana. Aqui é a Socorro também registrando que nesse período, né, junino, julino, aumenta, né, em nossa cidade os casos de doenças respiratórias, que é um registro importante, que realmente é um fato, né, já constatado. E fora as questões, né, doutora, de, por exemplo, os autistas, né, sofrem muito com o barulho desses fogos, né, porque causam toda uma agitação, tem as pessoas acamadas, as pessoas doentes, as pessoas idosas, os animais, né, os pets, os cachorros, os gatos, que vivem em situação de rua, que a gente tem em casa também, ficam totalmente perturbados com esses foguetes, né, com as bombinhas estourando o tempo todo. Então, além dessa questão química, né, da questão das composições, né, das fumaças, das partículas que afetam a nossa saúde, tem também essa questão sonora que é extremamente inoportuna. Né? Aqui o Roberto Jordan está dizendo que aqui na rua estão colocando fogueira já. Aqui na rua é Boca do Rio, que ele mora no mesmo bairro que eu. Nossa! Então agora são 17 horas, a gente está se aproximando da noite de São João, a tradição vai sendo mantida. Eu até imagino que, de uma forma geral, vá se ter uma diminuição, mas existem casos ainda pontuais de que não vão fugir à tradição das fogueiras e dos fogos. É, porque, infelizmente, né, essa informação não chega na maioria das pessoas. A gente está aqui hoje, né, falando para um grupo pequeno. Queria até agradecer as pessoas que estão aí, mandar um beijo para todo mundo, né? E assim, mas a gente sabe que esse alcance, essa voz, ela precisa ainda ampliar, né? Precisa chegar ainda um alcance muito maior, porque muitos que fazem isso ainda não têm uma percepção desse risco. Aqui a gente tem uma área, inclusive uma área hospitalar, moro próximo de uma área hospitalar, e essa questão do barulho que você falou, né? Inclusive, não se pode soltar fogos nas imediações de área hospitalar. Tinha uma lei tramitando, inclusive, em 2015, era um projeto de lei com a proibição de fogos, mas que, inclusive, proibia por completo, né, os fogos próximo de área hospitalar em qualquer tempo. E a gente sabe que isso não pela questão da fumaça que a gente estava falando aqui, né, mas pela questão mesmo do barulho. E isso existe em relação aos autistas, existe uma campanha enorme que todo ano eles fazem, né, para evitar esses fogos, porque os autistas sofrem muito com isso. Tem também em relação aos animais, né? Os animais domésticos, eles também sofrem muito com esse barulho. Então, Verdade. eu acho que está mais do que na hora de se pensar, né, nessas questões, e mesmo porque a gente vive numa situação que essa pandemia ela tem mostrado muito para a gente, né? Ela tem mostrado o quanto que a gente está no limite, quanto que a gente está no limite de todas essas questões planetárias, o quanto que a gente está invadindo a natureza. E a gente sabe que o surgimento dessa pandemia, ela vem da manipulação inadequada de animais silvestres. O desmatamento tem uma influência muito forte, né, em relação a essa pandemia. Então, tem questões ambientais que a gente já está vivendo aí numa fronteira, né, assim, já tem ultrapassado essas fronteiras, que é a questão da mudança climática, a perda de biodiversidade, a mudança de uso do solo. Então, essa pandemia ela mostrou para a gente esses limites, mas mostrou principalmente que é possível a gente mudar. É possível mudar a partir do momento que se toma a decisão e que cada cidadão mude a sua atitude. Então, essa pandemia mostrou a força que tem cada pessoa, né? Todo mundo que Verdade. parou, que ficou em casa, todo mundo que reduziu, né, em todo esse tempo, que foi obrigado, né, por decreto, enfim, a gente viu o poder de cada um, a gente viu que é possível mudar pelo tomador de decisão e é possível mudar
pela atitude de cada cidadão. Né? Espero que Perfeito. a gente pense muito nisso. Sim, o Roberto acrescenta que, inclusive, quem armou a fogueira há pouco, né, nessa rua da Boca do Rio, teve Covid há pouco tempo. O que a gente vai dizer? A pessoa se recuperou da Covid-19, é um sobrevivente, devia estar festejando, né, a vida, a recuperação da saúde, e está armando fogueira São João na rua. É complicado, né? A gente faz a nossa parte, mas é complicado. Aqui a Jéssica Ferrari está perguntando se a chuva ajuda a melhorar o efeito nocivo. A chuva, na verdade, ela lava, né? Ela tem um efeito de... essas partículas que estariam suspensas, elas se depositam, né, por algum momento. Então, a chuva, ela pode momentaneamente reduzir a poluição. Momentaneamente, até chegar a outra fonte, levantar e suspender de novo essas partículas. Perfeito. O Caio aqui está acrescentando que a resiliência foi e será o nosso poder. É verdade, vamos existir, apesar de todas as dificuldades, mas é por aí. Quem chegou tarde na live, não pegou o início, perguntando, poxa, e agora eu perdi, como é que eu faço para recuperar? Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, porque a live vai ficar salva no IGTV do Notícia Sustentável, no Instagram. Nós também vamos publicar no nosso canal do YouTube e também no nosso portal, que é o noticiasustentável.com.br. Inclusive, a doutora Neuzair é uma das nossas ilustres colunistas do Notícia Sustentável. Como é que faz para ler os artigos da doutora Neuzair no Notícia Sustentável? É muito simples. Basta acessar o portal, noticiasustentável.com.br, vai lá na aba de colunistas, vai achar lá o nome da doutora Neuzair e vai poder ler os estudos mais recentes dela, toda a expertise que ela tem nessa área de saúde pública, compartilhando conosco aqui nessa tarde de véspera de São João, quase chegando já ao final, a gente já vai para as considerações finais. Aqui a Cibele Lobão está registrando que a poluição atmosférica também diminuiu com a quarentena, né, e que estudos futuros podem demonstrar o quanto a qualidade do ar pode ser essencial para a saúde planetária. É por aí, doutora Neuzair? Cibele, um beijo. É isso mesmo, a gente tem visto vários estudos demonstraram já essa diminuição de cerca aí de 20% a 30%, né, na redução de material particulado em várias cidades no mundo. Né? Então, inclusive a visibilidade, né, avistando inclusive montanhas onde não se via na Índia, por exemplo, em decorrência da redução dessa poluição. A gente já está aí nas considerações finais, né? Falta quanto tempo? Olha, segundo os meus cálculos, 4 minutos. 4 minutos. Tudo que é bom dura pouco. A gente vai conversando e passa rapidamente. Mas dá para complementar antes que o Instagram nos derrube aqui. Eu achei que estava faltando 1 minuto só, eu queria correr assim, só para falar que assim, a gente tem que aproveitar o São João hoje com muita coisa boa que tem. Hoje, né, eu já fiz meu bolo, já fiz, né, minhas comidinhas aqui, o amendoim, na nossa tradição a gente toma o quentão, apesar daqui o clima não favorecer, né, mas tem o quentão também, não sei se todos conhecem. Lá na Chapada a gente toma muito quentão. E principalmente a música, o forró maravilhoso que a gente também pode colocar, né, em casa e com detalhe, ficar em casa, fazer isso tudo, né, com a sua família, onde no ambiente mais restrito que você puder, né, assim, porque hoje o que está valendo para o tratamento dessa doença é o distanciamento social, que tem comprovado, né, uma proteção aí o distanciamento com proteção de 79%, o uso de máscara com proteção de 77% para a infecção do coronavírus. Então, a gente está falando aqui de estudos, de evidências, né? Então, o que a gente tem para hoje é isso, né? Então, assim, aproveitar essa festa. Vai cair. Com toda a energia, com toda a energia que a gente tem, tá? Um beijo para todos. Obrigado, quero agradecer a audiência de todos, doutora Neuzair Viana, compartilhando toda a sua expertise e seus ensinamentos a respeito de saúde pública.
Bom São João a todos, obrigado pela audiência. A live vai ficar salva no IGTV do Notícia Sustentável. Boa tarde, tchau. Obrigada, Murilo.